Olá, estamos aqui para a nossa aula número 2, Introdução ao estudo de resolução de equações não lineares. Introdução. Muitos problemas são modelados por meio de funções, e encontrar as suas raízes significa obter o resultado da equação f de x igual a zero. Bom, quando a gente estuda função, e eu quero encontrar a raiz ou raízes de uma função, a raiz nada mais é do que o valor de x que faz com que a sua função seja igual a zero, tá? Então, obter raízes de uma função nada mais é do que você igualar essa função a zero e aí tentar descobrir o valor de x ou valores de x que fazem com que essa função se anule, tá? Esse valor é chamado raiz ou zero da função. Bom, a função ela pode ser um polinômio em x, tá? Ou uma função transcendental, tá? A função transcendente são funções, né, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. São essas aí as funções que nós vamos trabalhar aqui com equações aí não lineares, tá? Bom, nós podemos encontrar de forma analítica, tá? Através de cálculos, apenas raízes de algumas funções, como as funções polinomiais de primeiro e segundo graus, tá? E certas classes de terceiro e quarto graus, e algumas equações transcendentes. Então, quando você faz aí, né, o ensino fundamental, o ensino médio, você estuda lá as funções polinomiais de primeiro e segundo grau, né? Função do primeiro grau são retas, né? E a função aí do segundo grau já seriam as parábolas, tá? Você pode ter também aí algumas funções, né, do terceiro grau, que aí você vai usar as técnicas, né, de polinômios, as relações de Girard, que relaciona aí as raízes, né, com os coeficientes do polinômio. E aí você tem também algumas equações de quarto grau que você pode utilizar aí, né, a técnica, né, das funções biquadradas, e aí você consegue, na verdade, aí achar as raízes aí dessas funções, tá? Mas não são todas as funções que você consegue obter aí a raiz ou raízes, tá? E aí nós vamos ver, na verdade, aqui as técnicas numéricas para isso, tá? Na aula de hoje aqui nós vamos apresentar para você aqui algumas situações e depois, né, nas próximas aulas, nós vamos aí apresentar quais são os métodos numéricos para isso. Bom, então como resolver então problemas modelados por funções polinomiais e transcendentes que não podem ter suas raízes determinadas analiticamente, tá? Nós vamos ver aqui no curso de cálculo numérico que nós vamos utilizar técnicas numéricas, tá? Para obter solução tão próxima da solução exata, tá? Então eu vou chegar numa solução tão próxima quanto se deseje, tornando aí, na verdade, o erro desprezível, tá? Então, na verdade, vamos trabalhar aí com aproximações, tá? De modo que esse erro, que essa aproximação seja algo aí aceitável, tornando o erro, sim, desprezível. Bom, definições, tá? Um número real x barra é zero ou raiz da função f de x igual a zero se, tá? Se você, aonde tiver x, você vai substituir o x barra. Se esse número der exatamente igual a zero, você vai poder falar para mim que o x barra ele é zero ou raiz da função. Então, o zero ou raiz da função é o valor que você substitui na sua função, tornando a sua função nula, igual a zero. Bom, em alguns casos, os valores de x barra podem ser reais ou complexos, tá? Um exemplo aqui, ó, quando você pega, por exemplo, lá, uma função, tá? Uma função do segundo grau, você vai calcular o discriminante, que é o delta, tá? E aí você viu lá no ensino médio, tal, 3 situações. Se o delta é maior do que zero positivo
ela vai ter duas raízes reais diferentes. Se o delta é igual a zero, ela vai ter duas raízes reais iguais. E se o delta é menor do que zero, que é negativo, a sua função ela tem duas raízes, porém essas raízes não são reais. São raízes, na verdade, complexas, tá? E aí o que tem que ficar claro para a gente aqui agora, que durante o nosso curso nós estaremos interessados somente em zeros reais. Então eu vou estar calculando raízes reais. Muito cuidado com isso aqui, tá? Eu estou trabalhando então com a procura de raízes que são números reais. Já vou adiantar aqui, ó. Quando você for trabalhar com a sua calculadora científica, você sempre vai ter que deixar a sua calculadora na função RAD, tá? Que você vai estar trabalhando com números reais. Porque se você pegar, por exemplo, a função trigonométrica, você pode trabalhar com deg, que é o degree, que é graus, ou então radiano. E aí você vai deixá-la na função radiano, tá? Que o radiano aí é a unidade que você vai estar trabalhando com os números reais, tá? Uma volta completa é 360 graus, uma circunferência, em graus. E em radiano é 2π rad, né? 2π, 3,14 aproximadamente. E aí você vai trabalhar com 6,28 aproximado, que seria uma volta completa, tá? E aí eu vou alertar isso para você durante as nossas aulas aqui durante o curso. Bom, aqui eu te apresento um gráfico tal de uma função f. Eu não sei o que acontece com essa função fora desse quadro aqui que eu estou te mostrando de vermelho, tá? Eu não sei se essa ponta aqui dela vai subir ou vai descer, eu não sei o comportamento dela, tá? Mas dentro dessa tela aqui que você está vendo, essa função minha, a função f, ela corta o eixo x 3 vezes, que ela corta em x1, x2, x3. Em outras palavras, uma função ela tem o seu x associado ao seu y, que é o f de x. Então, a raiz da função é o valor que você coloca na sua função, de modo que essa continha aqui dê igual a zero. Em outras palavras, no gráfico, a raiz da função é aonde a função corta o eixo x. Perceba que aonde ela corta o eixo x, nesse ponto aqui, o x vale x1 e o y zero. No ponto x2, o x é x2 e o y zero. E no ponto x3, o x é x3 e o y é zero. Então, essa função aqui, dentro desse intervalo, desse quadro, ela tem 3 raízes, que é x1, x2 e x3. Tá? Então, essa função aqui, ela possui 3 raízes reais, sendo x1 negativo, tá na parte negativa, e x2 e x3 está na parte aqui positiva, tá? Então é importante você também aí saber identificar as raízes através do gráfico. Nessa segunda figura, né, perceba que a sua função aqui, digamos, ela tem aqui x1 como raiz e x2 como raiz, tá? Mas uma vez que a sua função aqui, desce até x1, toca o eixo x e sobe, tá? Essa raiz aqui, x1, ela é uma raiz de multiplicidade, tal? Multiplicidade 2. Então, essa função aqui ela tem até então 3 raízes, sendo que x1 é uma raiz dupla. Ela repete 2 vezes, tá? Então, eu tenho aqui x1, x1 e x2, tá? Mas é importante você perceber aqui que ela tem 2 raízes, x1 e x2, que são raízes reais, tá? Porque elas tocam o eixo x. Bom, a ideia principal para a gente obter aqui as raízes vai ser a seguinte, qual que é a ideia central? Nós vamos partir de uma aproximação inicial para a raiz
E em seguida, nós vamos refinar essa aproximação através de um processo chamado iterativo, tá? Então, esse processo iterativo, eu vou refinar a minha aproximação inicial, tá? Então, em outras palavras aqui, ó, eu vou tomar um valor próximo para a raiz, e aí eu vou fazer um processo iterativo repetitivo, de modo que essa aproximação minha, ela vai convergir para a minha raiz, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu imaginar que esse x aqui, ó, é a minha raiz, eu vou proceder aqui com um processo iterativo, de modo que eu vou fazer esse x meu aproximar cada vez mais do valor de x3. E aí eu vou chegar tão próximo de x3 que esse valor meu vai ser considerado raiz, tá? Porque o erro aqui vai ser tão pequeno que eu vou desprezar esse erro meu, tá? Então essa que é a ideia nossa. Eu vou partir de uma determinada raiz, tá? E vou refinar esse processo através de um processo iterativo, de modo que esse valor inicial tende a aproximar da minha raiz. Bom, os métodos, eles constam de duas fases que também são chamadas etapas, tá? A primeira etapa é chamada localização ou isolamento das raízes, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou garantir que em um intervalo que vai de A até B, contenha uma e somente uma raiz da função. A partir do momento que eu localizei, que eu isolei essa raiz dentro desse intervalo, tá? Está acontecendo isso aqui, ó. Eu vou ter o intervalo aqui, ó, AB, e a raiz vai estar aqui dentro aqui, ó, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar a diminuir esse intervalo. Então, a primeira fase minha aqui, ela vai consistir em localizar ou isolar a raiz. Agora, você tem que saber que dentro desse intervalo tem que ter uma e somente uma raiz da função, tá? Bom, feito essa localização, esse isolamento, tá? Escolhidas as aproximações iniciais do intervalo, encontrado na etapa 1, foi o que eu disse, ó. Nós vamos melhorá-las sucessivamente até se obter uma aproximação para a raiz, dentro de uma precisão pré-fixada. Ou seja, eu vou melhorar o resultado diminuindo esse intervalo que vai de A até B, aproximando esse intervalo de x barra, de modo que esse x barra fique o mais próximo possível da raiz. Ou seja, o f de x barra vai ser aproximadamente igual a zero, tá? E aí eu vou pegar esse valor e vou tomar ele como sendo aí a raiz da minha função. Bom, então vamos lá. Esse processo de localização ou isolamento das raízes, a gente vai ficar só nele hoje aqui nessa aula, tá? O processo de refinar vão ser as técnicas que a gente vai utilizar. Então, nesse momento aqui agora, eu quero te mostrar como é que você localiza ou isola as raízes. E isso pode ser feito de duas maneiras, tá? Pode ser feito através do gráfico, tá? Lógico, se você vê o gráfico igual eu estou vendo aqui, ó, já está claro para mim aqui, ó, que você tem aqui uma raiz que é x2 e tem aqui uma raiz aqui que é x3, tá? Então, o procedimento de isolar ou localizar, ele pode ser feito aqui através de um gráfico. Então, por exemplo, eu estou vendo o gráfico aqui, ó, eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Então, eu tenho um intervalo que vai de A até B, que a raiz x2 está dentro desse intervalo. E aí eu vou refinar, na verdade, agora aqui, esse intervalo, tá? Ah, não, professor, eu quero achar a raiz x3. Você vai chamar esse intervalo aqui de AB. E aí você vai ver que o x3 está dentro de AB,
você vai diminuir o intervalo a, b, tá? Agora vamos lá. Nós sabemos que não é simples fazer gráfico de função, tá? Existem algumas funções que é fácil fazer o gráfico, tá? Mas vocês viram lá no cálculo 1 que tem as etapas de fazer gráfico. Quando você pega, por exemplo, aí uma função, análise de se fazer um gráfico, uma análise trabalhosa, né? Você tem que achar aí a interseção com os eixos coordenados, que é os eixos x e y. Você tem que ver a questão de crescimento ou decrescimento utilizando a primeira derivada, a questão de ponto de inflexão, tem que saber achar a questão da concavidade, que você usa aí a segunda derivada, as assíntotas. Então, assim, é uma tarefa um pouco aí complicado, né? Tá? Mas vamos lá. Se você consegue fazer o gráfico, você vai conseguir aqui localizar as raízes, tá? Um segundo procedimento é utilizar o teorema de Bolzano, tá? Que aí também tem um corolário, né? O teorema do valor intermediário e auxílio de uma tabela, tá? O que quer dizer isso aqui, ó? O teorema fala o seguinte, ó: seja f de x uma função contínua em um intervalo. Se f de a vezes f de b é menor do que zero, então existe pelo menos um ponto x barra pertencente ao intervalo AB, que é zero de f de x. Então vamos entender aqui então, olha, quando ele fala que f de a vezes f de b é menor do que zero, ele está falando que essa continha aqui é negativa. Então vamos lá. Se o f de a for negativo, o f de b tem que ser positivo, porque menos vezes mais vai dar menos. Ou o contrário. Se o f de a for positivo, o f de b vai ter que ser negativo, porque mais com menos, essa continha aqui vai dar menos. Estou multiplicando, né? Estou multiplicando. Menos multiplicado por mais dá menos. E mais multiplicado por menos dá menos. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Se f de a vezes f de b é negativo, ou seja, se a função sai do negativo para o positivo, ou seja, se ela sai do positivo para o negativo, é sinal que essa função, em algum momento, ela vai passar pelo zero. Se ela passa pelo zero, existe um valor de x barra que faz com que essa função é igual a zero. Então, vamos analisar agora aqui a figura 4. Ó, eu tenho um gráfico, peguei aqui o x igual a a. Perceba que o f de a, ele deu positivo, ele está acima do gráfico, do eixo y, né? Está para cima, então é positivo. Perceba que quando eu pego x igual a b, o meu f de b, ele deu na parte de baixo, então aqui é negativo. Então, em outras palavras aqui, ó, a função, ela saiu da parte positiva, olha lá, ó, e desceu até a parte negativa. Se ela saiu da parte positiva e veio até a parte negativa, pelo fato dela ser contínua, com certeza ela vai ter que cortar o eixo x. Ela não consegue sair da parte de cima até a parte de baixo, sendo contínua, sem cortar o eixo x. E note que nesse caso aqui, ó, ela cortou o eixo x, na verdade, 3 vezes. Por isso que o teorema fala, existe pelo menos um ponto x barra. Tá? Pode haver mais de um x barra. Mas cuidado, a função tem que ser o quê? Contínua. Figura 5. Perceba que o f de a, ele deu positivo, tá? E o f de b, ele deu, na verdade, negativo. Como a função é contínua, vê que a função não tem falha, ela está saindo da parte aqui, ó, positiva, tá? Ó, aqui em cima é positivo, e está vindo para a parte aqui embaixo negativo. Como ela é contínua, obrigatoriamente ela vai ter que cortar o eixo x, tá? Então é muito importante que a função seja contínua, tá? Comentário aqui, tá? Ó, comentário. Eixo x, eixo y. Se você analisar a função tangente de x, a tangente, ela não existe no 90 graus, no 270 graus e assim por diante, tá? Ela não está definida,
tá? No 90, 270, em arcos côncavos dessa natureza, de 90 mais kπ. Então, onde eu quero entrar aqui, ó, a função tangente, o gráfico dela é algo aqui desse tipo, ó. Então, dentro do intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, ela é contínua, tá? Agora aqui, ó, eu tenho aqui o 3π sobre 2. Aqui está a minha função tangente. Então, perceba aqui, olha, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, esse ponto A e esse ponto B, perceba que o f de A é positivo e o f de B é negativo. Porém, no intervalo que vai de A até B, a função não corta o eixo x. Ah, professor, então está errado o que você falou. Não está, não, senhor. Tá? Perceba que no intervalo de A até B, a função não é contínua. Então, só vale se a função for contínua. Então, nesse caso, eu teria que analisar de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí perceba que a função aqui tem uma raiz. Tá? Ou então, poderia analisar de π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, muito cuidado com isso. O teorema fala que a função tem que ser contínua, tá? E o f de A vezes f de B tem que ser menor do que zero. Se isso acontece, ela tem pelo menos um ponto x barra dentro desse intervalo, que é zero de f de x. Então, cuidado, pelo menos um, tá? Pode ter um ou mais de um. E perceba que eu quero isolar a raiz. Então, na verdade, eu quero que tenha somente uma, tá? Vou te explicar agora como é que eu faço isso. Então, vamos lá. Observação. Sob as hipóteses do teorema anterior, se f' de x existir e preservar o sinal em AB, então esse intervalo contém um único zero de f de x. Então, olha só aqui, olha. Esse f' aqui de x, ele está falando, na verdade, da primeira derivada. Tá? Eu sei que a derivada, ela é uma reta tangente. Tá? Então, o que acontece aqui, olha, se eu pegar aqui, ó, vários pontinhos dessa função e calcular a derivada em cima desses pontos, eu vou ter sempre uma reta tangente que ela é decrescente. Então, perceba que se eu pegar esse ponto aqui, ó, que tem essa reta aqui, ó, e descer esse ponto em cima dessa curva, eu sempre vou ter uma inclinação da reta negativa. O que mostra para mim que a derivada dentro do intervalo de A até B, ela é negativa. Então, ela está preservando o sinal. Se ela é sempre negativa, tá? A função, nesse caso, minha aqui é decrescente. Então, em outras palavras, se ela corta o eixo x uma única vez, sinal que ela não vai cortar uma outra vez. Por quê? Como a reta aqui, ó, a inclinação da reta é decrescente, quando ela toca no eixo x em x1, por ela ser decrescente, ela não vai subir de novo. Se ela sobe, ela iria cortar o eixo x mais uma vez. Tá? Então, a brincadeira aqui vai ser fazer o seguinte, ó, você vai pegar o intervalo da função, garantir que lá tem a raiz. Como é que eu faço isso? Aplico o teorema de Bolzano. Tá? f de A vezes f de B menor do que zero. F de A positivo, f de B negativo. Opa, tá ok. Como é que eu mostro agora que só tem uma raiz? Vou pegar a função, tá? Vou calcular a derivada dela. Se a derivada dela for menor do que zero ou maior do que zero,
dentro desse intervalo, tá? Ela vai ter uma única raiz. E aí, nesse caso que eu fiz com você aqui, a derivada é menor do que zero, o que prova que a função aqui é decrescente. Se ela é decrescente, ela não sobe novamente, tá? No caso aqui da figura 7, é um caso análogo. f de A negativo, f de B positivo. Essa nossa função aqui é crescente. Se ela é crescente, cortou o eixo x, por ela ser crescente, ela não volta mais no eixo x. Porque para ela voltar no eixo x, ela teria que descer. E ela não vai descer mais, tá? Porque dentro de AB, ela é crescente. Tá, pessoal? Estou analisando dentro de AB. Aqui depois de B, ó, ela até pode descer, não tem problema nenhum. Mas eu estou te afirmando que dentro de A, B do intervalo, ela só vai ser x1 como raiz, porque ela é crescente, tá? E como é que eu mostro que ela é crescente? Calculo a primeira derivada e vou analisar o sinal da primeira derivada dentro do intervalo AB. Se a primeira derivada for positiva, a função é crescente. Se for negativo, a função é decrescente, tá? Quando for resolver os exercícios, nós vamos aí estar falando disso aí novamente. Bom, professor, mas e se, por exemplo, o teorema fala o contrário? O teorema não fala o contrário, tá? O que a gente tem, às vezes, o hábito é de ler uma coisa e querer mudar o que está escrito. Então, muito cuidado. O teorema fala f de A vezes f de B menor do que zero. E te garante que tem pelo menos uma raiz, tá? Agora, vamos lá. Se o f de A vezes o f de B for maior do que zero, tá? Você pode ter situações em AB. Qual situação, por exemplo? Aqui, ó, eu tenho aqui o A, que está associado ao f de A, que é positivo. Eu tenho o B, que está associado ao f de B, que é positivo. E perceba que nesse caso aqui, ó, que é eu poderia ter outras situações, mas eu estou focando nessa aqui, que o f de A e o f de B é positivo. Então, positivo vezes positivo vai me dar uma coisinha aqui positiva, tá? E perceba que nesse caso aqui, ó, a função cortou o eixo x duas vezes. Tem raiz, ó. Agora, olha que interessante na figura 9. O meu f de A é positivo e o meu f de B é positivo. Só que perceba que no intervalo de A até B, a nossa função não corta o eixo x. Então, meus queridos, você não pode garantir que vai ter raiz. Pode acontecer como pode não acontecer. Então, por isso que você só vai usar o teorema na forma correta. Qual forma correta? O f de A vezes o f de B tem que ser menor do que zero. Se for menor do que zero, é garantido que tenha pelo menos uma raiz, tá? Cuidado com isso aí, ó. Tá? Muito importante isso que eu estou te falando. Bom, vamos agora aqui trazer para você aqui alguns exemplos sobre aí o que a gente falou até agora, tá? Bom, seja a função g de x igual a ln de x, tá? Então, aqui eu tenho aqui, ó, uma função logarítmica, tá? Onde a base logaritmo é o exponencial e, tá? É o número e, que é 2,71, tá? Eu posso escrever ele aqui como sendo um ln. O gráfico da função logarítmica depende da base. Se a base é entre 0 e 1, ele é decrescente. E se a base é maior do que 1, o gráfico é crescente, tá? Então, vamos lá. Você que fez aí o ensino médio direitinho, ó, você estudou lá a função logarítmica. O gráfico da função logarítmica está apresentado aqui, ó, tá? Ele é um gráfico crescente. Ele corta aqui o eixo x no ponto igual a 1. Então, quando você consegue fazer o gráfico, você está vendo que, na verdade, que esse cara aqui é, na verdade, a raiz da função, tá? Então, vamos lá. Ó. Quando eu pego uma função para estudar, eu tento fazer aqui algumas análises dela, tá? A primeira delas aqui, ó, que eu vou chamar aqui de letra A. A letra A, qual que é o domínio da função? Domínio da função são os valores que você consegue colocar aqui para x.
tá? E quando você olha o gráfico aqui, ó, a função logarítmica, ela está definida em valores maiores do que zero. Perceba que esse gráfico aqui ele não encosta o eixo y, tá? Então, na verdade, ó, aqui eu vou ter uma bolinha aberta e eu posso substituir qualquer valor positivo de x, tá? Então, na verdade, aqui, ó, o domínio da minha função é x pertencente aos reais, tá o quê? X é maior do que zero. Beleza. Então, letra B. A função possui raiz? Sim, ela possui raiz. Porque eu conheço o gráfico da função logarítmica, tá? Uma vez que eu conheço o gráfico da função logarítmica, eu estou vendo, tá? Que ela corta o eixo x no ponto igual a 1. Então, a função possui raiz? Sim. Letra C. Essa raiz é única? Sim, ela é única. Por que eu sei que é única? Porque o gráfico da função logarítmica, quando ele é crescente, ele não desce mais. E para ela ter uma outra raiz, esse gráfico teria que descer e cortar o eixo x novamente. Tá? Então, por isso que a raiz é única. Tá? Então, agora, ó, como é que eu vou provar que ela é única? Eu vou calcular a derivada. Tá? Então, uma vez que eu tenho que o g de x é ln de x, eu vou calcular aqui a derivada da função, e eu sei que a derivada aqui do ln de x nada mais é do que 1 sobre x. Agora, ó, eu vou analisar o que acontece com a derivada dentro do domínio. Tá? Então, se eu pegar aqui valores maiores do que zero, e substituir na minha função, tá? Se onde tiver x aqui, ó, eu substituir valor maior do que zero, essa continha aqui eu posso afirmar que ela sempre será uma conta positiva. Em outras palavras, a derivada ela preserva o sinal no domínio, tá? E o sinal dela, na verdade, é um sinal que positivo. E eu sabia que era positivo, porque ela é crescente. Então, na verdade, essa raiz é única, tá? Exemplo. Seja a função h de x igual a e elevado a x. Bom, aqui eu tenho uma função exponencial. Quando a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Quando a base é maior do que 1, a função é crescente. O meu e ele vale aproximadamente 2,71. Então, eu tenho que esse gráfico aqui, na verdade, é uma função crescente. Tá? Uma função exponencial aqui desse tipo, tal, você tem também, né, ensino médio aí, ó, tem que saber que o gráfico dela, ele tem aqui essa cara, tá? Perceba, tá, que essa função aqui, ó, ela não encosta no eixo x, tá? Ela não encosta no eixo x. Então, a letra A minha aqui, ó, qual é o domínio da função? Domínio da função são todos os valores que você consegue colocar aqui no valor de x. Então, perceba aqui, ó, que a sua função ela é contínua. E aí, para você descobrir, pessoal, qual que é o domínio da função, basta você pegar a sua função e fazer a sombra dela, tá? A sombra no eixo x. E aí você vai ver que a sombra dessa função ela vai pegar todo o eixo x. Esse gráfico aqui continua, né? Ó. Então, daqui você conclui que o domínio da função são os números reais negativos, 0 e o positivo. Tá? Então, a letra A nossa aqui, o domínio dessa função são todos os números reais. Letra B, a função possui raiz? Não, ela não possui raiz. Por quê? Para eu descobrir a raiz da função, eu teria que pegar a função e igualar a zero. Se você pegar o e a x e levar a zero, não existe nenhum valor que você coloca em x que faz com que essa continha aqui dê igual a zero. Tá? Por isso que esse gráfico aqui não toca no eixo x. Então, a função possui raiz? Não possui raiz.
seja a função h de x igual a cosseno de x. Então, aqui eu já estou te apresentando o gráfico, né, da função cosseno. A função cosseno ela é periódica. Se você pegar aqui de 0 até 2π, que é 6,28, essa função começa aqui a oscilar, né? Ela começa a ter um período, uma repetição. E aí a função cosseno, né, ela é contínua. Perceba aqui que no primeiro quadrante o cosseno é positivo. No segundo e terceiro quadrante o cosseno é negativo. E no quarto quadrante o cosseno é positivo. Então perceba que está ocorrendo aqui uma variação de sinal. De positivo veio para negativo, de negativo veio para positivo, tá? Então você vai ver que essa função aqui, ela possui nesse intervalo, tá? Duas raízes. Ela tem uma raiz aqui nesse ponto próximo de 1,5 e tem aqui uma outra raiz nesse ponto aqui próximo de 4,5, tá? Então a conclusão que eu tiro aqui, que o f de 1 ele está na parte positiva, tá? O f de 2 está na parte negativa. Então o teorema de Bolzano aqui é satisfeito. O mesmo vale para o f de 4, que é negativo, e o f de 5, que é positivo. Tá? Então você tem aqui o teorema de Bolzano sendo satisfeito duas vezes, e aí você tem aí duas raízes. Tá? Então estou te mostrando aqui como é que isola a raiz. Como é que acha? Calma, nós vamos chegar lá, tá? Exemplo. Seja a função f de x igual a x ao cubo menos 5x mais 3. Então esse gráfico aqui, já é um gráfico mais trabalhoso de fazer. Tá? Eu fiz ele aqui porque eu usei um programa matemático para isso. Tá? Então aqui está o eixo x e aqui está o eixo y. Então perceba que o f de menos 3 aqui, ele vai ser negativo. O f, por exemplo, aqui de menos 2 é positivo. Então, f de menos 3 vezes f de menos 2 deu negativo. Beleza. Depois, por exemplo, peguei o f de 0, que é positivo. Peguei o f de 1 aqui, que é negativo. Então, tem uma outra raiz aqui. Tá? E aí, eu tenho o f de 1, que é negativo, e tenho o f de 2 aqui, que é positivo. Então, na verdade, como a função aqui é polinomial, ela é contínua. Tá? Então você vai ver aqui que como o teorema de Bolzano aqui foi satisfeito 3 vezes, tá? Eu vou ter aqui, na verdade, 3 raízes. Tá? Então aí, legal aí, né? Você está conseguindo fazer porque você está vendo o gráfico, realmente, né? Quando você vê o gráfico é mais fácil você ver as raízes, tá? E quando não vê o gráfico, né? Vamos chegar lá. Bom, exemplo, seja a função f de x igual a raiz de x menos 5 que multiplica e elevado a menos x. Então perceba que nesse caso aqui agora, eu não tenho gráfico, tá? Se eu tivesse o gráfico da função aqui, eu ia ver as raízes, né? Como é que eu faço nesse caso? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero descobrir qual que é o domínio da função, tá? Então vamos lá, para eu descobrir qual que é o domínio da função, eu vou analisar na minha função quais os valores que eu consigo colocar aqui dentro de x. Então eu tenho aqui, raiz de x menos 5e elevado a menos x. Bom, na função exponencial eu não tenho problema nenhum. Eu posso colocar ali todos os números reais. Só que nessa função agora aqui, raiz de x, como é que eu estou trabalhando com raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo, né? Então, na verdade, o domínio dessa função aqui vai ser reais, tá? Para exponencial, só que para a função raiz de x, esse domínio aqui, só pode ser os caras que são maiores ou iguais a zero. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, para essa função aqui, qual que é o domínio dela? Eu tenho aqui, que pode ser maior ou igual a zero. E para a segunda função, eu tenho que pode ser todos os números reais. Agora eu vou fazer aqui uma interseção.
tá? Tem que atender as duas. Então, a interseção minha aqui vai ser maior ou igual a zero, tá? Então, o domínio da minha função vão ser todos os números reais maiores ou iguais a zero. Então, respondi que, na verdade, que é a letra A. Tá? Achei o domínio da função. Agora, ó, eu vou construir uma tabela de valores e verificar se possui ao menos uma raiz. Uma vez que eu descobri quem que é o domínio da função, isso vai me ajudar a resolver a letra B. Eu vou chegar agora aqui e vou tentar descobrir isso aqui, ó. F de A vezes o F de B tem que ser menor do que zero. Então, vou chegar aqui agora, vou fazer uma tabelinha assim, que ó, x, e aqui embaixo eu vou colocar o f de x. Eu vou começar a colocar valor aqui dentro, ó, para x. Mas quais valores? O do domínio. O primeiro valor que eu vou colocar aqui, ó, é zero. E aí vou fazer uma continha. Depois, eu vou colocar o valor de 1, vou colocar o valor de 2 e assim por diante. Até que haja uma alteração no sinal da função. Então, vamos colocar zero aqui agora aqui, ó, na função. Tá? Colocar zero na função vai ficar muito fácil. Aqui, ó, f de zero vai ficar raiz de zero menos 5 que multiplica e elevado a menos zero. Essa continha aqui vai dar zero. Menos zero é a mesma coisa que zero. E elevado a zero vai dar 1. Menos 5 vezes 1, menos 5. Então, quando você calcula o f de zero, essa continha aqui dá negativa. Ó. Eu quero descobrir só se ela é negativa. Tá? Então, já fiz a primeira continha. Vou fazer aqui agora ó, a segunda continha. Vou colocar 1. Tá? Então, aqui vai ficar ó, raiz de 1 menos 5 que multiplica e elevado a menos 1. Vou fazer essa continha aqui. Ó, tá? Vou pegar agora aqui a minha calculadora, tá? Muito importante ter a calculadora nessa hora, tá? Ó, vamos fazer a continha aqui, ó. Raiz de 1 é 1, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó, raiz de 1 menos 5 que multiplica o nosso e elevado a menos 1. Olha lá, ó, a continha minha deu negativa. Tá? É isso que eu tenho que saber. Então, vou chegar agora aqui e colocar negativo. Ó. Então, percebo que aqui não tem raiz. Ó. Não teve alteração de sinal. Tá? Vou colocar agora aqui 2. Ó. Vai ficar raiz de 2 menos 5 que multiplica e elevado a menos 2. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Zerei a calculadora. Raiz de 2 menos 5 que multiplica e elevado a menos 2. Fecha parênteses. Igual. Olha lá, ó, a continha minha deu positivo. Tá? Se a continha deu positivo, o que está acontecendo agora aqui? Olha, como saiu de negativo para positivo, o f de A é negativo, o f de B é positivo. Eu posso afirmar que essa função vai ter ao menos uma raiz. Por quê? Ela é contínua. A função exponencial é contínua e a função raiz de x também é contínua. E a soma de funções contínuas continua sendo contínua. Então, vamos lá. Letra B. Construa a tabela de valores e verifique se a função possui ao menos uma raiz. Eu já mostrei que aqui tem ao menos uma. Agora é lógico, eu posso continuar colocando valores aqui, ó, e verificar se vai mudar de sinal de novo, né? Você vai poder ficar aí ó, até amanhã ou depois da manhã tentando fazer isso, né? E aí você não vai conseguir provar mais nada, tá? Ó, por isso que ele pediu ao menos uma, tá? Então a letra B está pronta. Agora, nós vamos focar aqui na letra C, tá? A letra C ele fala o seguinte, ó. Mostre que a raiz é única. Então agora eu vou mostrar que essa raiz é única.
que eu vou fazer aqui? Para mostrar que a raiz é única, eu vou trabalhar com a derivada. Então, vou chegar aqui, ó, f de x, raiz de x menos 5 que multiplica e a menos x. Então, vai ficar aqui, ó, f' de x igual. Raiz de x, meus queridos, nada mais é do que x elevado a meio. Vou derivar, ó. Desce o meio e aqui subtrai 1. Então, essa continha aqui vai ficar meio que multiplica x elevado a menos meio. Menos 5 que multiplica a derivada da função exponencial é a própria função exponencial vezes a derivada do expoente. Então, essa continha minha aqui vai ficar, ó, f' de x igual expoente aqui do x negativo, ele vai descer. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. A derivada de menos x, essa continha aqui vai dar menos 1, que vezes menos 5, então essa continha vai ficar mais 5e elevado a menos x. Tá aqui, ó. Tá? O que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Achei a derivada. Eu vou pegar essa derivada agora aqui, ó, e vou verificar se ela preserva o sinal. Ou seja, eu vou pegar o meu domínio e vou substituir aqui na minha função. Agora, toma cuidado que essa função aqui, ó, ela não pode ter no denominador zero. Tá? Você não pode dividir por zero. Mas perceba que a minha raiz aqui, ó, ela começa a ter depois do 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui para ver se a minha função preserva o sinal dentro do intervalo que vai de 1 até mais infinito. E 1 até mais infinito, eu estou pensando em valores para x que são positivos. Então, vamos lá. Se eu pegar x e colocar aqui dentro, ó, o x é positivo. Essa continha aqui vai dar sempre positiva. E se eu colocar aqui dentro, aqui, ó, essa continha também aqui vai dar sempre positivo. E positivo somado com positivo dá positivo. Em outras palavras, de 1 até mais infinito, a minha primeira derivada preserva o sinal. Que sinal que é esse? Positivo. Se ela preserva o sinal, é sinal que essa função aqui ela é crescente. Se ela é crescente e tem uma raiz entre 1 e 2, ela não vai ter mais outra raiz. Sinal que ela corta o eixo x uma única vez. Tá? E aí, para facilitar, eu utilizei novamente um programa matemático e estou agora aqui te apresentando qual que é o gráfico dessa função. E aí você vai ver que realmente no intervalo de 1 até 2, ela possui aqui uma raiz. Tá? Como ela é crescente, essa função não corta o eixo x novamente. Tá? Então tá aí, mostrei para você uma forma de você ver que a raiz é única e que o gráfico possui aí uma raiz utilizando o domínio, sem você analisar o gráfico. Tá? Bom, o que tem que ficar claro para você aqui na aula de hoje é que a análise gráfica da função fx, ou de uma equação f de x igual a zero, ela é fundamental para se obter boas aproximações para a raiz. Tá? Bom, procedimento 1. Fase 1, etapa 1. Tá? Geralmente, ele é mais trabalhoso. Tá? Acabei de mostrar para você. Quando você vê o gráfico para você achar a raiz, é muito fácil. Mas se você não tiver o gráfico, você teria que fazer o gráfico primeiro, para aí sim você detectar em qual intervalo que vai estar a sua raiz. Então, fazer o gráfico é algo trabalhoso. Tá? Bom, uma dica para você ir melhorar também aí através de detectar o intervalo onde está a raiz é você decompor a função, tá? Então vamos acompanhar agora aqui, ó. Dada a função f de x, ó, você pode decompor essa função, tá?
Então vamos lá. Podemos decompor a função y igual a f de x, se possível, na forma equivalente. F de x igual a g de x menos h de x. De modo que os gráficos y igual a g de x e y igual a h de x sejam conhecidos e mais simples. Então, o que eu quero dizer aqui, então? Olha, eu vou te dar uma função f de x. Se você conseguir escrever essa função f de x como a soma de duas funções, soma, né, pessoal? De uma coisa positiva e coisa negativa, que é uma soma, né? De modo que você consiga fazer o gráfico de g e consiga fazer o gráfico de h, isso é uma coisa útil. Por quê? Você não quer achar a função de f de x? Você vai chegar aqui e igualar a função f de x igual a zero. Opa, mas quem que é f de x? G de x menos h de x igual a zero. Joga o h de x agora para cá. Ó. G de x é igual a h de x. Em outras palavras, achar as raízes de f de x nada mais é do que encontrar aonde a função g de x encontra com a função h de x. E aí, nesse caso, esses pontos de interseção nada mais é do que a raiz da função f de x. Tá? Professor, não entendi nada do que você falou. Você vai entender agora. Então, olha só aqui, ó, exemplos. Seja a função f de x igual a x ao cubo menos 5x mais 3. Olha o gráfico dela aqui, ó. Opa, eu vendo o gráfico, eu vejo que tem raiz. Beleza. Ah, mas eu não sei fazer esse gráfico aqui não, mano. Então, olha só o que eu vou fazer agora aqui, ó. Fazendo f de x igual a zero, eu estou pegando essa função aqui, ó, igualando ela a zero. Então, vai ficar x ao cubo menos 5x mais 3. Agora, ó, eu vou deixar uma coisa do lado esquerdo e uma coisa do lado direito. Então, eu optei, ó, para pegar o menos 5x mais 3 e jogar para o segundo membro. E aí você vai ter aqui, ó, x ao cubo igual a 5x menos 3. Por que eu fiz isso aqui, ó? Vou chamar essa função agora aqui, ó, de g de x e essa outra função aqui de h de x. Eu sei fazer o gráfico dessa função aqui, ó, e essa aqui também eu sei fazer o gráfico. Isso aqui é uma reta, tá? Então agora eu vou fazer o gráfico aqui das duas funções. Olha lá que bonitinho, ó. Esse gráfico aqui de azul, ó, é o gráfico da função x ao cubo. Já o gráfico aqui de rosa é a função da reta, tá? Então perceba aqui o seguinte, ó. Eu estou chamando a função g de x ao cubo e a função h de x de 5x menos 3. E aí você vai ver que essas duas curvas, elas se encontram 1, 2, 3. Uma vez elas vão se encontrar entre menos 3 e 2. Opa! Entre menos 3 e 2 tem raiz, ó. Vai encontrar entre 0 e 1. Entre 0 e 1 tem raiz. E vai se encontrar também aqui entre 1 e 2. Que você vai ver também aqui, que aqui também tem uma raiz, ó. Tá? Então é uma forma útil também aí de resolver os exercícios, tá? Então você vai ver que ela tem raiz entre menos 3 e 2, 0 e 1 e 1 e 2. Exemplo, seja a função f de x igual a raiz de x menos 5 que multiplica e elevado a menos x. Então, novamente, ó, eu vou pegar essa função aqui, ó, e vou igualá-la a zero. Igualando ela a zero, ó, eu vou manter do primeiro membro raiz de x e vou passar menos 5 elevado a menos x para o segundo membro. Cheguei aqui, ó. Então, eu vou chamar essa primeira aqui, ó, de g de x e essa segunda aqui de h de x. Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? O gráfico de raiz de x eu sei fazer. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Já o gráfico de 5e elevado a menos x, tal, nada mais é do que 5, como aqui é negativo, vai ficar e elevado a x. Tá? Então, esse gráfico aqui que você está vendo, ó, ele nada mais é do que 5 que multiplica 1 sobre e
elevado a x. A base aqui agora, ó, vai estar entre 0 e 1. Então, isso aqui é uma coisa decrescente. Ela vai cortar no 1. Uma vez que eu estou multiplicando por 5, esse cara aqui deixa de ser de 1 e passa a ser igual a 5. Tá? Bom, você vai ter que desenferrujar um pouco aí, né? Ó, lembrar das funções, tá? Isso aí te ajuda a fazer exercício. E aí, quando você junta os dois gráficos, você vai chegar aqui nessa seguinte situação. Ó. Olha lá, ó. O gráfico de azul é o 5i elevado a menos x. E o gráfico aqui de vermelho é o raiz de x. Tá? E aí você vai perceber que as suas duas funções elas têm um ponto em comum. E esse ponto em comum pertence ao intervalo 1 e 2. E aí, se você lembrar daquela tabelinha que nós fizemos, né, nos slides aí anterior, eu fiz uma tabelinha com você aqui, ó, que quando o x aqui era 0 deu menos, quando deu 1 deu menos, e quando deu 2 deu positivo. E aí eu te mostrei que essa função aqui, ó, ela tem, na verdade, uma raiz entre 1 e 2, tá? Bom, tá aí novamente o gráfico dela, que eu já tinha apresentado para você, tá? Bom, mais um exemplo aqui, para a gente tentar aí fixar e trabalhar com o máximo de funções possível. Tem aqui f de x igual a x que multiplica log de x menos 1. Quando aqui não tem nada, a base é 10. Então, pessoal, você sempre iguala a sua função a zero. E aí você vai tentar mandar uma coisa para o segundo membro e uma coisa para o primeiro membro. De modo que você saiba fazer o gráfico dessas duas coisas, tá? Então, igualando a zero aqui, ó, f de x igual a zero. Vou pegar a função igual a zero, vou jogar esse 1 para cá positivo, tá? E depois o que está multiplicando eu passo para cá dividindo. Olha que bacana aqui, olha. Se eu tivesse passado o logaritmo para cá dividindo, olha o que ia acontecer aqui, olha. 1 sobre log de x. Esse gráfico aqui eu sei fazer, ó. Porém, esse gráfico aqui, ó, ele é mais complicado. Tá? Ó. Então, não seria uma escolha legal. Então, por isso que eu cheguei aqui ó, e fiz o contrário. Eu prefiro passar dividindo o valor de x. Agora sim, ó, sei trabalhar com esse gráfico. Aqui, ó, função logarítmica. Quando a base é maior do que 1, ela é crescente. E aqui é 1. Ó. Já essa função aqui, ó, tá? Você fez cálculo 1 aí, viu, né? Ó? É uma hipérbole, né? O x aqui, ó, tem que ser diferente de 0. Então, na verdade, esse gráfico aqui, ó, ele é uma coisa que pega a parte aqui positiva e pega a parte aqui negativa, tá? E agora eu vou juntar aqui esses dois gráficos, tá? E aí você vai ter aqui essa situação. A parte negativa aqui não vai me importar, por quê? Porque o logaritmo só pega a parte de domínio positiva. E aí você vai ver que um braço do 1 sobre x encontra com o gráfico do logaritmo, tá? E o ponto de interseção aqui vai estar entre 2 e 3, tá? Observação aqui, esse gráfico de azul aqui, ó, ele não encosta no eixo y não, tá? Se você pegar uma lupa aqui ó, e colocar, dar um zoom, você vai ver que aqui não está encostando, por mais que pareça, tá? Não encosta, pode confiar em mim aí, ó. Bom, e aí está o gráfico, tá? É um gráfico trabalhoso de se fazer, mas se você usar aí um programa matemático, você vai ver que o gráfico dessa função tem essa cara, tá? E aí ele corta o eixo x entre 2 e 3, o que mostra que existe aqui uma raiz. Então, uma vez que você localizou a raiz, você vai trabalhar com um método numérico, tá? Para poder fazer agora aqui o refinamento, que é apertar esse intervalo, tá? Eu vou te apresentar 3 métodos, tá? Para você aí estar fazendo aí esse procedimento. Bom, hoje o nosso assunto aí seria esse, tá? Essa parte aí de isolamento, né? De localização de raiz,
lembrar um pouquinho aí da primeira derivada, né? Crescente e decrescente, que é a inclinação da reta. Falar para você aí do teorema de Bolzano, do valor intermediário. Então, te apresentei aí, na verdade, como é a maneira de você isolar e localizar a raiz, tá? E verificar se essa raiz é única ou não, tá? E a cereja do bolo vai ficar para a próxima aula, tá? Que nós vamos tratar aí dos métodos numéricos, como é que a gente faz esse refinamento, tá? Eu vou gravar para você aí 3 aulas, sendo que cada uma dessas aulas nós vamos trabalhar aí com um método, tá? Para fazer esse refinamento. Está aqui as nossas bibliografias. Qualquer um desses livros aí que você pegar aí, você vai estar muito bem servido de conteúdo, tá? Desejo aí vocês bons estudos, fique com Deus, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.